Em alguns minutos, nós vamos falar do evento mais impactante do mundo. Aquilo que mudou a história da humanidade. O cumprimento de todas as profecias. Meu nome é Wagner, presbítero da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes, Wagninho. E nós vamos falar de Mateus 27. Cristo e a crucificação. Tudo começou no Getsemane. Ou essa história começou quando Cristo foi para o Getsemane. Lá, ele, com a sua alma triste, rogava ao Pai. Alma triste porque carregava consigo não a dor de um homem nem o medo da crucificação, mas ele sabia que em pouco tempo teria sobre si toda a ira divina por conta do pecado do mundo. Além disso, no seu clamor, Cristo pedia para Deus livrá-lo do cálice. Cálice que significava o pecado do mundo. Cálice que significava a ira de Deus. Assim que Cristo desce do Getsemane, ele então é cercado pelos guardas que o levam para a prisão. Pedro então, tirando a orelha de um soldado, tenta ajudar a Cristo, que de imediato fala: basta, poderia eu me salvar. Com legiões o Pai me livraria disso tudo. Mas não era esse o propósito. Cristo deveria cumprir a profecia. Foi ele então levado perante Caifás e Pilatos. E lá percebemos a insensatez do homem, que mesmo tendo sinais claros da divindade de Cristo, ainda assim manteve a pena e o seguimento da crucificação. Mas ali percebemos que o propósito claro de Cristo era seguir para o cumprimento das profecias. Manteve ele o silêncio. Com uma palavra só, teria ele a liberdade, mas ele precisava seguir conforme o direcionamento do Pai. Condenado, foi então Cristo açoitado. Os açoites e o chicote daquela época, eles eram feitos com tiras de couro, presas num cabo de madeira. Na ponta, pedaços de metal ou osso, que serviam para rasgar a pele e até órgãos internos. Muitas vezes, nem era necessária a crucificação. Muitos morriam na própria ação dos açoites. Levado então, ele não teve condições de carregar a sua cruz. Ele teve que ter a ajuda de uma outra pessoa. Mais um sinal claro de sua questão humana. Fraco em todas as áreas, padecendo em todos os pontos, menos no pecado. Tão logo foi erguido, ofereceram um narcótico para Cristo. Não tomou, porque teria que ter a consciência plena até o fim. Até porque, até o fim, converteria as pessoas, como o bandido que estava sendo crucificado ao seu lado. Seguiu, das 9 horas até as 3 da tarde. Do meio-dia até as 3, houve trevas na terra. E então, clamou por 2 vezes: Deus meu, por que me desamparaste? E então, num segundo clamor, entregou seu espírito. Quando Cristo fala e grita porque Deus o desampara, é porque ali ele sentia a total ira divina por conta do pecado da humanidade. No segundo clamor, Cristo então diz: Pai, está consumado. Ali ele teve a vitória plena. A partir daquele momento, o mundo não mais viu a Cristo como antes o vira. As trevas então deixaram de existir. O véu se rasga. Cristo vence. Ali, o maior evento da humanidade se cumpre e tem a sua concretização. A partir daquele momento, o Cordeiro se transformava em leão. Ele vencia a morte. Ele vencia os pecados de muitos, porque muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Cristo então cumpria a maior profecia de todos os tempos. Chegava ao mundo, vencia o mundo e, para aqueles que nele acreditavam, entregava a vitória da vida eterna. A crucificação não foi uma derrota, foi a vitória plena e absoluta daqueles que nele assim o creem. Cristo entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.